tema que eu considero, vamos dizer assim, o ápice, né, da pirâmide, que é a Masofia. A Masofia, vocês todos sabem, ela é apelidada uma cosmogonia, de uma cosmovisão holística para o terceiro milênio. Essa palavra cosmovisão não foi criada por mim, naturalmente. Ela foi muito usada pelo movimento holístico, né? Cosmovisão, uma visão cósmica. Acrescentar a palavra holística dá ainda a ela um caráter mais abrangente ainda, na medida em que ela procura conciliar os fenômenos dos níveis micro, meso e macrocósmicos. Então, nesse sentido, uma cosmovisão holística significa uma visão abrangente de realidade, mas realidade em todas as suas dimensões e perspectivas, em todos os seus níveis de profundidade. Olha, é uma pretensão, qualquer disciplina, ter essa, enfim, oferecer essa possibilidade. De qualquer forma, as visões cosmológicas ou cosmogônicas abrangentes têm sido uma preocupação em todas as grandes filosofias, em todas as grandes tradições. A própria ciência, se a gente entender dessa forma, também busca a sua cosmovisão. Ela tem uma visão essencialmente materialista da realidade, ela procura explicar os fenômenos, sempre a partir de considerações do próprio método científico. E as religiões, as grandes tradições, também têm suas cosmogonias. Então a palavra cosmogonia, ela diz uma disciplina a respeito de uma visão de realidade. A conversa aí atrás está me perturbando um pouquinho. Então, quando Pietro Baldi escreveu o famoso livro A Grande Síntese, ele procurava oferecer para os seus contemporâneos, isso foi no início do século, até final da década de 50, esse italiano notável, ele procurou unificar os pensamentos filosóficos, artísticos, científicos, as grandes tradições religiosas, tudo, tentando mostrar que, embora com linguagem diferente, todas elas buscavam um entendimento conjunto da realidade. E ele criticava a ciência por visar o mundo, a realidade, numa perspectiva muito restrita. A religião também, por sua vez, também por dar ter um foco também muito restrito. Então ele se indagava, por que nós não nos beneficiarmos de todas as visões em busca de uma grande síntese? Esse é o mais importante livro dele, ele mostrando que o conhecimento científico perfeitamente estava de acordo com o pensamento das grandes tradições, das cosmogonias clássicas, inclusive de origem hindu, se nós tivéssemos uma abordagem suficientemente ampla da própria ciência, que isso, então, esse resultado era perfeitamente factível, isto é, uma cosmogonia holística. Einstein, toda a equipe dele e os pensadores da época que trabalharam muito tempo na teoria da relatividade, também buscavam uma teoria mais ampla ainda do que a teoria da relatividade. Eles buscavam a teoria geral do campo unificado, seria uma espécie de equação geral da realidade, porque a partir dos trabalhos de Einstein, começaram a tentar buscar uma solução na física que integrasse setores que ainda não estavam contemplados na perspectiva einsteiniana. Então, por exemplo, o eletromagnetismo ainda era um conjunto de leis isolados. A questão gravitacional também era um universo de questões isoladas. Nunca ninguém havia construído uma ponte, por exemplo, até hoje não existe, entre a biologia, a química e certos fenômenos da física. Todas as suas áreas, tanto a física relativista quanto a física chamada newtoniana, essa que a gente aprende no ginásio. Pois bem, gente, a busca de uma síntese sempre foi uma preocupação humana. Mas recentemente, claro, na medida que os conhecimentos da humanidade crescem assustadoramente,
a partir principalmente depois da guerra, de 45, e a gente começa a perceber que a realidade parece fugir sempre. Ela está sempre mais longe e a gente nunca consegue uma visão, a grande equação do cosmos. Talvez a grande equação do cosmos, né, seja o amor, né, porque Santo Agostinho costumava falar isso, criticando já a ciência, mostrando que tudo é uma só consciência. Tudo bem, mas os físicos, eles querem a equação da consciência. Né? Eles querem de alguma forma pegar na realidade. E ficamos até hoje à deriva, na medida em que o próprio trabalho de Petrobaldi, A Grande Síntese, que foi livro de cabeceira de Albert Einstein, eles trocaram correspondência entusiasmados com as ideias de Baldi a respeito disso. Na Amazofia, um camarada, um sujeito que nós conhecemos com o nome de Issa Rezi, usando muito uma outra inteligência que nós conhecemos com o nome de Mami-Isa, que agora está um pouco afastado do processo todo, eles fizeram um trabalho muito interessante. Eles juntaram uma grande quantidade de mentes com experiências múltiplas e diversificadas, não só terrestres quanto não terrestres, de tal maneira a contemplar o maior possível número de informações que pudesse ser útil para a construção de uma cosmogonia abrangente o suficiente para que a humanidade da Terra pudesse se desvincular dos sistemas tradicionais de conhecimento e começar a enxergar a realidade de uma outra maneira, libertadora, que não fosse nem científica, nem religiosa, nem filosófica, portanto também nem dogmática, nem político-partidária, nem ideológica, não seria apenas, pura e simplesmente, uma cosmogonia, isto é, uma maneira específica de se ver a realidade de uma perspectiva a mais abrangente possível. Isso quer dizer passado, quer dizer presente, quer dizer futuro. Uma visão do micro, do meso e do macrocosmos. Tudo isso integrado à história da própria experiência humana na Terra. Porque tínhamos que compreender quem somos nós, de onde viemos, como é o cosmos, energia, matéria, todas essas coisas, mas tínhamos que entender também a nossa história na Terra, com as características que ela tem, com os problemas que ela vive. Portanto, seria uma equação realmente muito abrangente, né? Uma maneira de ver tanta coisa ao mesmo tempo, quer dizer, fazer um ensinamento ou criar uma grande, como nós chamamos, uma grande matriz que nos permita ver todos esses ângulos, é um trabalho fenomenal. Mas nós estamos aqui diante de inteligências com capacidades extraordinárias e que nos acessam a partir de níveis sutis de realidade. Eles não vêm à nossa mente concreta apenas, eles vão em nossas vidas sucessivas e também eles passeiam com muita desenvoltura na nossa dimensão existencial, para daí pensar os elementos, compor uma coisa harmônica e devolver para esse grupo todo. Cada pessoa desse grupo participou com alguma coisa. Veio aqui no centro, aqui foi elaborado esse conhecimento que nós chamamos de Amazofia, porque não é o nome que eles utilizam, não importa. E depois voltou para todo mundo, né? Com uma finalidade justamente de permitir com que a humanidade esqueça as velhas ideias cosmogônicas, porque eles dizem que elas nos bloqueiam, nos amarram, nos prendem, nos tornam vítimas fáceis de uma estrutura de poder que está aí, né? E que precisa ser, enfim, transformada. As humanidades só andam para frente na medida em que seus sistemas cosmogônicos permitem esse salto de consciência. Então note bem como isso é importante. Nossos amigos, percebendo que a Terra, o planeta Terra, daria um grande salto de consciência, a Terra como ser, a humanidade que está presa a ela só poderia realizar esse salto junto se ela atingisse um padrão de consciência compatível com a nova Terra. Senão, esse salto aqui vai acontecer assim, ó, se dá no vazio. Essa parte da humanidade, pelo menos, terá que migrar para outros sistemas evolutivos
na medida que não foi capaz de acompanhar o salto que a Terra deu. E a Terra, naturalmente, dará outro salto, porque o balde mesmo explica muito bem esse fenômeno, né? E, inclusive, trabalhando com a ideia da espiral. Muito importante isso no balde. Ele mostra que todos os sistemas se transformam assim. A coisa vai se apertando, se apertando, se apertando, se apertando, se apertando, no fim aqui, explode. Pá! Aí vai iniciar um novo ciclo. Um novo ciclo, uma sucessão de ciclos que vão se fechando, vão se fechando, vão se fechando, até que chega no centro novamente, não tem mais condição de evolução, aquela equação está esgotada, pá! Explode de novo. Ora, os espaciais explicam muito bem esses ciclos. Os ciclos, quando a gente está simplesmente girando, girando e chegando cada vez mais no centro, são chamados ciclos ADA, ADA, que quer dizer onda. Aquilo que se repete. Quando chega no ponto de tensão, de ruptura, é porque aquele caminho está esgotado. É necessário um salto. E o salto significa um momento de ruptura com o que é velho. Não? Bom, a Terra está dando esse salto. Muita gente não vai acompanhar esse salto. Mas isso aqui não é condenação e castigo. Na visão cosmogônica que esses espaciais desenvolvem, não existe a ideia de culpa, castigo, nada dessas coisas. Eles mostram a sincronicidade do funcionamento do cosmos, de tal maneira que se um sistema não pode evoluir por aqui, ele pode evoluir por ali. Então há um remanejamento de forças, há um remanejamento de oportunidades. Se eu, qualquer um de nós aqui, não pudermos saltar para a nova situação da Terra, nossas almas naturalmente serão atraídas para outros sistemas, nos quais, por compatibilidade, poderemos desenvolver melhor as nossas potencialidades, elevando o nosso padrão de consciência. Na cosmogonia extraterrestre, a realidade central é o espírito, né? Que eles representam, na verdade, pela letra H, com a sua dimensão positiva e uma dimensão negativa, Yang e Yin. Isso aqui eles chamam, a teosofia chama de mônada, né? Na verdade é o centro de tudo, inclusive a razão da própria evolução. E perguntado para esses espaciais qual a razão de tudo, eles dizem o seguinte: o universo vive essencialmente, ou vibra, para desabrochar-se em todos os níveis de possibilidades dele. Então não é uma coisa fechada, que criou, acabou e ponto. Absolutamente. O universo, ao realizar determinadas potencialidades, ele se arma de condições para abrir novas possibilidades, que por sua vez vão permitir outras e outras e outras e outras e outras ao infinito. Revelar a sua própria ordem interna seria um grande objetivo da criação. É como se a própria criação tivesse que conhecer-se a si mesma, e por essa razão suas individualidades lutam para desabrochar em si todas as suas possibilidades que estariam de alguma forma ocultas, né? Porque o ato da criação, que é contínuo dentro da criação do próprio universo, ele é um contínuo, ela entra no processo como potencial e vai se revelando, se revelando, se abrindo infinitamente. Essa cosmogonia, claro, aqui eu não estou falando realmente nada, quase nada de Amazofia, estou apenas dizendo o seguinte, que essa cosmogonia aqui pode oferecer possibilidades para que a humanidade atual dê esse salto, ou eventualmente até dê um salto maior ainda do que o que a Terra pode dar. E em vez de permanecer na Terra, migrará para sistemas mais evoluídos ainda. Portanto, o nosso destino pode ser um outro planeta com um padrão vibratório distinto do que a Terra terá, mas poderá ser também um sistema mais avançado ainda do que aquele que a Terra será. Temos toda a liberdade para escolher, e essa escolha é uma escolha que não é um dia que a gente faz. A escolha é um processo de vida após vida, de tal maneira que vai chegando um momento ao ciclo que a sua relação com a Terra chega num ponto e aí a Terra olha para você e fala assim: e agora, cara?
A gente fala, bom, agora é o seguinte, não tem o seguinte, né? Você não tem chance ali, vai embora. Ou então, essa ruptura se dá no contexto de ruptura da Terra também, então vão os dois juntos. Ou então, antes, ele salta fora e é atraído para outros sistemas mais elaborados ainda. Não é um juízo, um julgamento, não é isso que está ocorrendo. Está ocorrendo uma readequação de potencialidades. Esse monte de gente contribuiu para criar uma cosmogonia. Essa cosmogonia tem sido ensinada para milhões de pessoas, milhões, sempre fora do corpo físico. E para um grupo muito pequenininho de pessoas que, sensibilizadas no plano espiritual, conseguiram se aglutinar em torno de uma tentativa de um estudo intelectual, material também da Masofia. Então vocês todos aqui, além de terem sido bons alunos do outro lado, né, conseguiram juntar energia para se encontrarem, para estudar a Masofia, aqui no plano material. Compreenderam que isso aqui, esse trabalho que esses seres desenvolveram na Terra, envolve um monte de gente para beneficiar esse mesmo monte de gente, com a finalidade de garantir a eles condições de um salto compatível com o salto que a Terra vai dar. E, claro, a coisa para muita gente foi tão importante que essas pessoas trouxeram para a matéria esse conhecimento. Esse grupo aqui, que veio para a matéria, está convidado a trazer a Masofia inteira para a matéria. Veja, a Masofia está toda no plano hiperfísico. Enquanto a gente dorme, é que a gente estuda os elevados conhecimentos que esses povos do espaço têm trazido para a humanidade. Mas esse grupinho aqui que conseguiu trazer o interesse para a matéria mesmo, para as suas vidas objetivas, assistindo palestra do Gonzaga, ou lendo, porque a Masofia, gente, não é só por isso Gonzaga. A Masofia é um conhecimento extraterrestre que está espalhado em quase todo o sistema de conhecimento. Só que ela tem uma estrutura própria, está dispersa ainda, porque encontrou na Terra milhões de outras cosmogonias e se misturou com elas. E a gente tenta fazer um trabalho, não exatamente de resgate da Masofia original, mas nós estamos tentando fazer uma Masofia isenta de contribuições ou de participação de outras cosmologias, de outras cosmogonias, mantendo uma certa linha de clareza, tá? Essa é a única diferença. Você encontra canalizações extraterrestres sobre a história da humanidade, sobre o passado, sobre o futuro, em tudo que é lugar, mas não necessariamente dentro da nossa instituição. Mas isso tudo é a Masofia, né? Isso tudo chama Vimanosofia, o conhecimento que vem dos espaciais. Vimanosofia. A gente faz uma Vimanosofia particular. A Masofia é uma espécie de Vimanosofia pura. Por que eu digo assim? Não é nenhuma pretensão não, gente. Porque todos os outros sistemas, ela apresenta apenas aspectos da Masofia. O nosso trabalho visa uma cosmogonia inteirinha fechada em si mesmo. É o único grupo no mundo que trabalha isso de uma maneira assim. É esse grupinho brasileiro desconhecido que não fala inglês, e por isso não é conhecido no mundo, né? Mas esse grupo aqui, que levou tão a sério a Masofia, que resolveu de alguma forma se aproximar e começar a trabalhar junto, ele está encarregado de trazer a Masofia para o plano material. E a Masofia, além de ser um conjunto enorme de conhecimentos, aliás, nem tão grande assim não, é uma visão até bastante rápida e simples da realidade, ela tem um ápice. Quer dizer, a Masofia toda tem uma finalidade, tem um objetivo, gente. É realizar a base para esse salto. Por isso que o tema da nossa palestra é o que é hoje. Por isso que eu digo que a Masofia é a ponta de um iceberg. Porque essa terra aqui terá que criar ecovilas para garantir as condições físicas e não físicas para o maior número possível de pessoas realizar esse salto de uma maneira harmoniosa.
porque esse salto será dado por muita gente de uma maneira desarmoniosa também. Desarmoniosa.